Olá, dando prosseguimento, às aulas que eu já iniciei, né, desse livro aqui do Michel Foucault, foram aulas que o Foucault ele deu. Hoje pretendo trazer, para nossos estudos, né, o capítulo a aula número 5 e a aula número 8 desse livro. Então, Foucault ele vai dar continuidade, né, à discussão sobre esses dispositivos de dominação, né, que atuaram sobre digamos assim, um discurso de verdade, de uma liturgia, né? Dispositivos de dominação que atuaram sobre a nossa subjetividade, né? E teve forte influência na subjetividade cristã e, posteriormente, na, na subjetividade ocidental, né? Que perpassou, né, a subjetividade cristã e que atua na nossa subjetividade ocidental. Então, Foucault ele vai dar continuidade nessa discussão sobre a liturgia da verdade, os dispositivos de dominação. E no capítulo aula 5, o Foucault ele vai, entre essas práticas, esses dispositivos, né, ele vai trazer, digamos assim, uma faceta da prática batismal. Né? O Foucault ele vai discutir, né, sobre a questão do batismo. Ele vai dizer o seguinte, que o batismo ele configura, certo, um renascimento, é nascer para uma outra vida, né? Na verdade, quando o sujeito ele é batizado, né, ele nasce para uma outra vida. Não é mais, ele não pertence mais ao pai, seus pais da terra, né, aos seus pais, digamos, biológicos. Agora, nesse momento, ele vai nascer para um segundo pai, que seria Deus, né? Então, o batismo ele vai fazer o sujeito passar de uma vida para outra. Ele vai então perguntar: o batismo, o que é o batismo, senão a morte? É preciso que exista uma outra vida e uma outra coisa qualquer, como a morte, para que o sujeito passe de uma vida a outra. Né? E essa segunda vida, ela imita a ressurreição de Cristo, né? E Cristo ele passa por um processo de mortificação para nascer para essa segunda vida. Então é necessário que o sujeito morra para poder viver para uma segunda vida. Então ele vai dizer que o batismo é uma empresa então de mortificação, né? Que para ir no caminho da verdade, que é a vida eterna, é necessário então passar por essa mortificação. Bom, continuando, né, na forma como o Foucault aqui vai trazer, né, a forma como o sujeito ocidental, a relação que o sujeito estabeleceu consigo mesmo, a relação que a subjetividade ocidental, onde o sujeito tem uma relação de si para consigo, o Foucault ele vem trazer aqui na subjetividade cristã o segundo aspecto da teologia, né, batismal, que é a questão da culpa. No momento que Adão ele cai no pecado original, né, ele sucumbe ao pecado, há uma transmissão da culpa de geração a geração, até os nossos dias, né, desse pecado cometido por Adão. Então, quando Adão caiu, a alma caiu na potência do demônio, né, no poder do demônio. E o seu império se estabeleceu no mundo. Então, o demônio, nesse momento, ele exerce uma ação sobre a alma e é preciso tirar essa posse do demônio sobre a nossa alma, né? A alma cristã, a alma ocidental, né? Então, estabelece, assim, uma teologia da culpa, né? Foucault vai dizer mais precisamente nos séculos 3 e 4, certo? E há a necessidade de uma purificação constante do sujeito para consigo mesmo, para se purificar da ação do demônio, né, para purificar a nossa culpa. Então é um combate constante, sem cessar contra esse, né, que é Satã, que estabeleceu o seu império em nossa alma. Luta contra esse ser, esse outro,
que estabelece um domínio sobre a nossa alma. Então a verdade passa, né, nesse momento, por essa expulsão do demônio, do outro que está em nós. E para isso, né, há necessidade de uma série de verificações e provas para saber se o outro está lá, se ele estabelece esse domínio em nossa alma. E o batismo, né, ele é aquilo que vai introduzir essa função. Então, o Foucault, então, vai dizer, né, que é uma vida, né, que está em constantemente purificação de si, né, constantemente está uma espécie de mortificação de si mesmo, que está, né, a partir do batismo, que é exatamente essa luta contra o outro que está em nós até o fim da nossa vida, né, uma vida, digamos assim, uma vida de morte, uma vida de mortificação de si, né. E para isso há necessidade, né, de provas constantes de verdades, né? Ou seja, precisamos constantemente autenticarmos a nós mesmos, né? Vigiando para que emerja em nós a verdade daquilo que somos. E para isso há a necessidade, né, de estar prestando sempre conta ao nosso guia, né, aquele que nos julga, aqueles que nos observa, né, o pastor, né, para assim autenticar essa verdade disso que nós somos. Bom, agora vou iniciar, né, a aula número 8 que o Foucault deu, né, esse livro, e eu faço algumas perguntas, né? Então, como é que se gera, né, uma subjetividade fascista? Né? Como é que isso gera uma sociedade onde as pessoas elas são condicionadas, né? Condicionadas a uma vida de trabalho, né? De morte do próprio corpo, da subjetividade, de si. Como é gestada uma condicionamentos e obediências, né? Então, depois de passar pela aula 5, onde o Foucault ele vai tratar dessa relação de si para consigo, onde o sujeito é inimigo de si mesmo, onde ele passa por uma constante mortificação de si, né? E posteriormente, devido a um processo assim, constante de culpa, né? E alimento dessa culpa, o Foucault agora, nessa aula 8 ele vai mostrar como no cristianismo, né, mais ou menos assim no século III, era pensada essa questão da obediência, né, como gestou essa noção de obediência que, né, temos com outras roupagens, né, com outros tipos. Então, assim, como foi que gestou essa subjetividade fascista, né, que está presente também no capitalismo? Foucault que vai trazer aqui como eram as comunidades monásticas, né, segundo um teólogo cristão do século III, Cassiano. Ele vai aqui trazer 3 momentos sucessivos que acontecem na vida de um monge quando ele queria ingressar na vida monástica. Primeiramente, quando ele se interessava em entrar na vida monástica, ele deveria passar 10 dias na porta do mosteiro. Né? E nesses 10 dias ele era humilhado, ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era reprovado. E se ele depois de 10 dias, ele mostrasse a capacidade de resistir a tudo isso, ele entrava no convento, certo? Mas ele não entrava no convento mesmo, ele ficava assim, ele permanecia algum tempo numa parte do monastério, né? Na entrada do monastério, na casa que era reservada aos estrangeiros, né? Aqueles que eram onde eram acolhidos os estrangeiros. E nesse
local, ele era confinado, né, aos cuidados, assim, de cuidados não, a orientação, ele era governado por uma pessoa mais velha, uma pessoa que estava lá há mais tempo, né, onde ele deveria receber uma formação, né, uma espécie de educação, certo? E ele ia passar um ano até poder entrar no monastério, definitivamente, né? Então, assim, do que se trata, ele vai falar, o Foucault, a parte de fora do monastério, do que se trata? Ele vai dizer que é a capacidade que o monge ele tinha de resistir às humilhações, de ter paciência, paciência para suportar as humilhações, as injúrias, né? Se ele tivesse essa paciência de aceitar e resistir, ele poderia sim, né, se ele conseguisse ser dobrado a esse ponto, ele conseguiria sim entrar para a parte do monastério onde eram recebidos os estrangeiros, certo? Mas aí, quando ele entra no monastério, ele é desapossado de todas as suas posses, suas vestimentas, as suas roupas. Ele deveria entregar tudo, né? E aí o Foucault vai dizer que o Cassiano ele precisa bem, né, que as riquezas elas não são retomadas jamais. Uma vez que o pretendente, né, entrasse, ele não poderia mais requerer os seus bens nem as suas roupas, né? E nesse momento ele se tornava inteiramente dependente do monastério. Ele se tornava dependente inteiramente. Ele é desapossado de todas as suas posses, né? Então, é também um gesto de submissão, né? E, e, e de desvincular-se do mundo também, né? Então, assim, ele era colocado sob a direção de um governante, de alguém que estava lá há mais tempo. O que, que ele deve mostrar? Ele deve mostrar também a capacidade de ser servidor, né? Ele era formado, sim, a uma formação. Mas que tipo de formação o Foucault está tratando aqui, né? É a formação onde a sua vontade ela é dobrada, ou seja, uma formação onde deve ser tirado do noviço as suas inclinações, as suas vontades, onde a sua vontade ela deve ser vencida. Deves, portanto, ensinar o noviço a ter obediência. E qual é o meio, né, de ensinar a obediência? É esconder, não esconder nada, é falar tudo para esse mestre, para essa pessoa que vai dar a formação, né, que vai lhe governar. Falar tudo que se passa no coração, todos os pensamentos, não esconder nada, é dizer a verdade sobre si, né? Essa forma está, né, na, na subjetividade cristã dos monastérios, né? É assim que é o dizer tudo ao mestre que vai se formando essa obediência, que ele vai dizer que é uma série de práticas e dispositivos, né, que vão informar aquilo que constitui, né, a subjetividade cristã e ocidental. Então, a ideia da direção passa por uma obediência, mas aí o Foucault ele vai dizer que essa questão da obediência é antiga, né? Ela também está entre os filósofos gregos, né, antigos, essa questão, essa prática, né, é uma pedagogia antiga. Mas ele vai dizer que é inteiramente diferente da obediência cristã. Por quê? Porque a obediência na filosofia greco-romana ela é limitada, ela é provisória e instrumental, né? Não é uma obediência permanente, é uma obediência que se dá em relação ao mestre, né, que se tem em relação ao mestre, para vencer um desafio, vencer uma paixão, né, vencer um exílio, uma ruína, um medo, sair de um estado de incerteza e insegurança. Então, Foucault vai aqui, né, trazer um momento em que
um rapaz chamado Sereno vai pedir a Sêneca, né? Vai dizer a Sêneca que ele está mal no momento e que ele precisa de ajuda, né? Ele vai dizer que não avança muito, ele precisa livrar-se desse mal nesse momento, e nesse momento ele tem obediência ao Sêneca, né? Para que ele consiga sair desse estado. Mas logo que ele retorna à sua autonomia, à sua independência, ele consegue sair, a obediência cessa, né? Trata-se de um fim exterior, não é a obediência pela obediência, né? Então, também a relação que o sujeito terá com o mestre exige desse mestre uma espécie de competência. Mas essa competência não é um saber técnico, não, mas sim uma sabedoria reconhecida, que assim dará ao mestre a capacidade de guiar, né, os outros, né? E deve ficar bem claro que na direção não cristã, né, essa direção é provisória e tem uma finalidade, que é conduzir a um estado de autonomia e soberania de si, o próprio sujeito, né, que se submete à obediência. E aí Foucault vai dizer que Sêneca é isso que ele é capaz de fazer consigo mesmo, né? Que durante a noite ele faz um exame da sua própria jornada, do seu próprio dia, né? Para que ele seja seu próprio inspetor, né? E seja mestre de si, né? Mas é bem diferente da direção cristã, porque a direção cristã ela não é provisória. Esse ser, né, essa pessoa que vai conduzir o mestre, né, que vai conduzir os noviços, ele é considerado o mais velho, né, mas não é o mais velho em idade, né, ele está mais velho lá. Mas, mesmo ele sendo o mestre, porque tem percorrido um caminho já, uma trajetória, certo? Em perfeição, ele, certo? Jamais está ausente da queda. Ele também precisa ser conduzido. Ele também tem que obedecer. Lembre-se, o demônio está sempre dele permanentemente, sempre nele permanentemente. Então, ele não está livre de ter uma queda. Então, jamais ele será mestre de si mesmo. Ele está sempre também à mercê de ser conduzido. Ele conduz e é conduzido, certo? Ele tem, no fundo, ele sente sempre a necessidade de ser conduzido. Então, a obediência, ela não é uma passagem na qual você passa de um estado ao outro e garante uma maestria em si. Né? É um estado de obediência permanente ao longo da vida. Não é uma passagem. Né? Que a direção cristã, ela também não é fundada na competência do mestre, certo? O diretor, ele não precisa uma sabedoria, nem uma erudição, ele pode ser perfeitamente uma pessoa inculta, né? Ele pode ser rústico, um camponês, o diretor ele pode ser, mas aí o Foucault vai dizer que isso não é próprio do cristianismo, né? O Sócrates mesmo, ele não tinha um saber, digamos assim, especulativo, teórico, especulativo, técnico, não, certo? Mas o mestre, ele não precisa ter uma sabedoria reconhecida, né? Ele não precisa ter uma qualificação precisa, né? Ele pode muito bem dar ordens detestáveis, né? Ordens injustas, certo? O que conta, o que dá mérito ao noviço é a sua capacidade de obedecer às ordens, por mais absurdas que elas sejam. Aí o Foucault aqui vai dizer, né? Ele vai mostrar, trazer um exemplo para mostrar como a qualidade da ordem não interessa. É quando um abade reconhecido pelo nome de Múcius, ele entra no monastério com um filho, né, um filho pequeno de 8 anos, e o seu filho, ele é constantemente surrado por um monge, né, pelo seu mestre, ele deixa o garoto sem comer, passando fome, é jogado nele dejetos, ele é espancado constantemente, e o pai vê tudo isso de forma bastante doce, né, ele não reage, ele não
inclusive ele aceita essas humilhações que o filho passa com a mesma alegria, a mesma alegria que ele teria se o filho fosse bem tratado, né? Até que esse monge, ele que é o mestre dele, solicita a ele que jogue o filho no rio. E ele corre, pega a criança e vai jogá-la no rio, né? Ele vai obedecer a ordem. O mais absurdo que ela tenha sido, né? Parece que o fato não ocorreu porque ele foi impedido por outros monges. Então, o que conta não é a qualidade da ordem, mas a capacidade do noviço de obedecer. Então, né, é uma subjetividade, né, que produz um corpo dócil, né? Na sociedade é um corpo dócil e útil que vai funcionar no mercado de trabalho, né? Mas voltando aqui à questão, né, do cristianismo, é um tipo de obediência que gera mais obediência, né? É uma obediência que produz obediência. A obediência aqui não está como na filosofia greco-romana antiga, né, a serviço, né, de uma questão exterior, como, por exemplo, se recuperar de uma infelicidade, né, ou recuperar a saúde, como acontecia na obediência antiga, né, que ela era provisória. Não, tem que ser produzido no sujeito um estado de subserviência, né? Ele deve ser constantemente submisso às ordens, às regras, às disciplinas, né? De maneira que ele age de acordo apenas com a submissão e a obediência às ordens. Ele vai criar um estado de ser obediente. Ele vai viver num mundo que é povoado de ordens, né? E aí exige que o sujeito seja paciente, seja passivo, que ele não tenha resistência, que ele não tenha vontade, né? É uma capacidade de suportar com docilidade. E aí existe uma grande exaltação à humildade, certo? Porque o sujeito deve se colocar num nível bastante baixo, ele deve desqualificar a si mesmo, desqualificar a própria vontade, desqualificar a vontade, porque ele deve sempre lembrar que ele é um pecador. E sendo um pecador, ele deve ter cuidado com a sua vontade. Foucault, então, aqui, né, ele quer enfatizar, certo, que a direção na filosofia greco-romana antiga, dos filósofos, né, antes dos séculos que o cristianismo predominou, essa subjetividade filosófica greco-romana primava pela autonomia do sujeito, né? O sujeito ele não ficava jamais submisso, era o contrário da submissão, jamais ficava submisso a regras ou a ordens, não, era o contrário. Era que o sujeito tivesse uma autonomia em relação ao mundo, em relação aos outros, em relação a si mesmo, certo? Tratava-se de uma direção em que o indivíduo fosse capaz de ser mestre de si, né? E não ficasse submetido aos movimentos de suas próprias paixões, né? Nada no mundo seria capaz de afetar o sujeito, de agitá-lo, de afetá-lo, digamos assim, de uma maneira a desestruturá-lo, né? A tirar a sua potência. E aí o indivíduo ele conseguia ter essa maestria, essa paciência em si mesmo, né? Muito diferente da paciência no sentido cristão, né? Que era exatamente o contrário, que significava era aceitar o sofrimento, buscar até mesmo o sofrimento como forma de mostrar que tem paciência, que é capaz de ser submisso, que é capaz de ser obediente, né? Então, é preciso provar, né? A sua paciência tinha que ser provada numa relação de obediência e submissão. Então, o sofrimento era até, eu acho que, desejado, né? Então, assim, na direção antiga, tratava-se, né, de obter uma maestria de si, né, onde o indivíduo comunicava com a ordem do mundo, certo? Com a razão do logos, obedecendo à sua própria razão, à sua própria vontade. Ao mesmo tempo que obedecia à razão do mundo, né?
tomando, né, mestre de si, mestre do universo. É a autonomia estoica que o Foucault está tratando aqui, né, pela qual, querendo racionalmente isso que eu quero isso que o mundo inteiro quer. Bom, gente, então eu fico por aqui. Muito obrigado. Continuarei com as próximas aulas. Muito obrigada pela atenção.